O nome do Senhor, aleluia! Quem é que está feliz aí? Aleluia, eu tô feliz. Só quem está feliz dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, que o tema é de felicidade. É isso aí. Não tem como ficar feliz sem falar de família. Nós vamos falar da coisa mais linda, que é a imagem e semelhança de Deus na terra, que é a família. Amém? Amém. Quantos são casados aí? Diga glória a Deus ou misericórdia. De alguma coisa você tem que dizer. Glória a Deus. Reage aí, crente. E temos um livro bom, Família, escrito pelo nosso pastor Felipe. Ó, Antes que o casamento nos separe. Série inspirada também no livro. Que bênção. Né? E aí ele tem aqui como você consegue ter um casamento, né? O casamento com um pedacinho ali do céu, sem ser afiliado com o inferno. Então é isso que a gente precisa para casamento, para família, pedacinho do céu ali no casamento. É exatamente isso. A gente vai falar muito sobre casamento, sobre o antes do casamento, a preparação. Vamos falar sobre algumas coisas ali do livro, mas eu queria chamar aqui com muita alegria, com muita felicidade os nossos pastores, pastora Renê e pastor Felipe Murdock. Vem pra cá. Aleluia. Aleluia! Que honra poder receber o senhor, pastora Renê, né? Para você que está aqui pela primeira vez nessa série, né? No nosso culto de Midweek de quarta-feira, né? Hello, gringos! Hello, peoples! Muito bom estar com vocês. Né? Você que está aqui nos acompanhando, você que está nos online nos acompanhando, então toda quinta-feira para vocês aí no online, né, a gente vai ter esse momento de talk show com os nossos pastores falando sobre família. Na semana passada nós falamos sobre recasamento e divórcio, e muitos de vocês trouxeram diversas perguntas sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre o que, Jéssica? Casamento. E é pergunta que não tem fim, são perguntas que não tem fim. Caixinha do Instagram estava cheia de perguntas, né? Mas antes das perguntas, a gente tem uns assuntos tão bons. Estava vendo aqui o sumário desse livro do pastor Felipe. Eu fiquei encucada aqui com algumas coisas. Eu vi aqui no versículo, no capítulo 4 desse livro, que tem um assunto assim, olha. Sou um homem com H maiúsculo. Como é que é esse... Eu escrevi esse livro sobre mim mesmo. Muito bom. Eu não sabia que tinha versículo, tem capítulo. Capítulo, né? Capítulo. Capítulo 3. Capítulo 3. Sou um homem com H maiúsculo. Como eu disse, eu escrevi sobre mim, mas na realidade eu escrevi esse livro, eu amei escrever esse livro, um dos livros favoritos. Eu escrevi esse livro junto com outro, que é um livro mais sobre jovens. Eu escrevi eles dois juntos. E eu escrevi assim sobre o romance meu junto com a Renê. Depois escrevi sobre o casamento meu junto com a Renê. Foi um livro assim divertido de escrever. Legal. Foi um livro bacana de escrever. E eu acho que para ter um casamento feliz, para ter um casamento abençoado, o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. Não funciona quando o homem é um banana. Misericórdia. Não dá certo. E então, por isso esse capítulo. Talvez alguns de vocês queiram ler, né? Então, por isso o Homem com H. Legal. Eu recomendo muito esse livro. Né, eu li esse livro, o senhor escreveu esse livro, acho que há mais de 10 anos, publicou esse livro. Mais do que 10 anos. Então, talvez os segredos meus talvez sejam um pouquinho defasados, mas... Mas uma das coisas também bem legais, lá no capítulo 6, diz sobre o relacionamento com a sua mãe, com a sua sogra. Minha mãe é uma santa, mas minha sogra é uma megera. Minha mãe é um doce, mas minha sogra é uma cobra. E o que o senhor pode falar um pouquinho mais sobre esse capítulo? Eu acho que eu usei a palavra capeta, né? Foi. Então, exatamente assim, minha mãe é uma santa e a sogra é um capeta. E minha sogra é um sua capeta. Sogra, não. Mas não é sua sogra. Epa! E eu não sei se você teve a mesma experiência. Hoje a minha sogra é uma capeta melhorada, mas
Ela te ama 2.0 muito, turbo. pastor. Sim, ela me ama muito. E foi um processo, eu ajustei Você melhorou ela agora. muito. Ela está quase do jeito que eu gosto agora. Porque você melhorou muito. Na realidade, eu casei com a Renê e aí eu percebi que quando eu casei com a Renê, eu tive que também, de certo modo, casar também com a família da Renê. Então, quando eu casei com a Renê não totalmente divorciou da família dela, que é normal. A Bíblia diz que ela tem que deixar pai e mãe, mas não significa que é um divórcio total, ou seja, ainda fazemos nós dois parte da família da mãe dela. Então foi um momento de aprendizado. É importante não permitir que nenhum dos sogros controlem a família. Muito importante não permitir. É importante que depois que vocês casem, que vocês construam o seu próprio castelo e que aquele castelo seja o seu. Então, não recomendo fazer um puxadinho, morar numa lajezinha. Não recomendo isso. Eu acho que é importante morar num lugar até pior, mas que seja seu, se for possível. Porque para evitar a pressão que pode vir sobre a outra parte que não é aquela família. E, pastor, meninas, eu tenho uma coisa também para falar com vocês que pode ajudar muito também. Que você pode ajudar nesse caso de sogra no lado. Então, foi uma vez que eu peguei muito da minha mãe, sabe? Que ela pode criticar muito bem, sabe? Ela está muito bom nessa. E eu também. E, então, ela conseguiu criticar Felipe a beça, muito bem, 100%. Então, ela pode vir para minha casa e apontar todos os erros quando que o eu Felipe... não estava. Que Felipe, todas as coisas que ele não conseguiu fazer em casa. Ele não pintou, ele não cortou grama, ele não fez isso, não fez isso. Então, ela, sabe, imediatamente ela conseguiu notar tudo, sabe? Então, ela sentia a vontade para falar comigo, como se fosse eu não percebi que era assim, né? E isso começou a acontecer regularmente, né? E finalmente eu falei, mãe, olha só, essa é a nossa casa. Eu já sei todos os faltas do Felipe, defeitos dele. Então, eu acho que não é saudável. Então, vocês precisam escolher as palavras bem legais, no controle, sabe, tudo sem seu... pressão muito alta, né? Mas eu falei, mãe, não é saudável que você vem para nossa casa e falando de novo todos os erros do Felipe. Então, olha só, aqui adiante nós vamos falar sobre os erros dele, ok? E ali e antes foi muito mais tranquilo. Então, porque ela pode puxar você até... eu sei, ele não faz nada, puxa. Porque ela pode puxar você do lado negativo, muito. Então, você pode fazer uma parte muito importante também, ok? Então, já foi. E eu só queria acrescentar que eu amo a sogra da Renê. Eu amo ela. Muito bom. Sobre esse ponto aí, até que a pastora Renê falou, é muito legal esse livro que falou sobre os níveis de influência que os pais têm, né? Porque, assim, quando a criança nasce, é óbvio que vai ter uma influência máxima, né? É proteção, é cuidado. Aí no livro fala ensinar a andar, engatinhar, total influência da mãe. E aí a criança vai crescendo, os pais eles precisam, né, abrir assim um pouquinho as asinhas, deixando ir aos poucos. E aqui no livro fala quando casa, porque sim, o pai ele vai lá, a mãe vai lá falar, mas aí tem uma diferença de você ser influenciado pelos pais, o livro falou, ou se não só pegar os conselhos dele, né? Não ser influenciado, mas pegar os conselhos. Muito bom, isso aí. E no capítulo 7 fala sobre seu cônjuge é seu melhor amigo. E sobre esse capítulo aí, seu cônjuge é seu melhor amigo. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo
muitas pessoas casam por razões, muitas razões, mas antes até da gente casar e antes da gente até namorar, eu e Renê, nós já éramos bons amigos. Legal. Eu já tinha a intenção de namorar ela, né? Quando nós éramos bons amigos, eu já tinha segundas intenções também, mas mesmo assim, nós ainda éramos bons amigos. E nós continuamos sendo bons amigos, a gente gosta de fazer coisas juntos, a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de acordar e conversar e tomar... Sabe, sábado à noite a gente dorme aqui, a gente acorda de manhã, a gente olha os passarinhos é maravilhoso, e a gente envelhece juntos a amizade é muito importante. E, Felipe, eu acho também, agora nossos filhos já mais ou menos foram embora, mais ou menos. Não, completamente. Talvez eles vão voltar, mas foi agora nós estamos renovando uma nova era de amizade. Nós estamos numa outra fase da vida, outra fase da igreja e uma outra fase da amizade. Gente, é gostoso, é muito gostoso. É gostoso, é verdade. Corta aqui, câmera, aqui, ó, um momento romântico. Muito bom. Pastor, só pegando esse gancho ainda da amizade, porque geralmente casais, quando eles estão com um casamento um pouquinho desgastados, eles querem um aval de um líder, sempre no sentido contrário do casamento deles. E eu já vi muitas pessoas trazerem perguntas, por exemplo, como eu posso ter um melhor amigo ou uma melhor amiga do sexo oposto dentro de um casamento? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que não. Tá, só ser completamente claro, não é possível ter um melhor amigo que seja do sexo oposto quando você é casado. Eu acho que é totalmente inapropriado por um monte de razões. Mas a primeira razão é que é extremamente desrespeitoso e ofensivo para o seu marido ou para a sua mulher. Primeira coisa é isso, porque você está roubando a oportunidade dele ou dela ser o seu melhor amigo, né? Então, você está roubando o tempo, a alegria e aquele espaço que ela, ou ele ou ela deveria ocupar. Segundo, você está se colocando numa incrível e louca cilada de você cair em adultério. Então, você pode falar assim, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, E a gente ora ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas a gente está procurando a tentação nós mesmos, né? Então, é uma doideira. Então, só para ser absolutamente claro, é completamente errado, completamente burro e impossível de ter uma amizade. Mas ele é gay. Mesmo assim, você pode até acabar convertendo ele de sair do gayismo dele, mas mesmo assim você vai estar fazendo algo errado. Então, não faça isso, pelo amor de Deus, não caia nessa, mesmo na sua inocência, não caia nessa, tá bom? Muito bom. Todas essas perguntas aqui, gente, nesse livro aqui tem Antes que o Casamento nos Separe, tem ali no Lanshop, acredito que tenha, né? Metade do preço, 10%, 20%, 50% de desconto. Então, vale a pena você ir lá e conseguir pegar esse livro aqui. E aí nós separamos as perguntas do Talk Show de hoje para a pergunta antes do casamento e já depois de casado, né? A galerinha jogou lá umas perguntas. E aí a gente vai começar antes do casamento, mas a gente já quer deixar aberto, caso vocês vão ouvir nos assuntos aí, tiver alguma pergunta, já levanta a mão, que o Rodrigo já vai estar ciente aí de você, para depois levar o microfone para você.
E aí a pergunta que veio foi assim pra gente: olha, gente, eu nunca casei e eu estou à procura mesmo da pessoa perfeita. Sendo que eu queria saber se realmente existe uma pessoa feita pra mim, especificamente aquela pessoa foi feita pra mim, ou não tem esse negócio de alma gêmea. Existe uma pessoa feita realmente pra mim ou não tem esse negócio aí? Eu vou falar algo que é controversial, mas eu não acredito que existe uma pessoa específica feita para você. Eu acho que tem pessoas categorias de pessoas que com certeza não são feitas para você. E a Bíblia é específica sobre isso, sobre nós não casarmos em julgo desigual. Mas eu pessoalmente acredito que Deus traz pessoas no nosso caminho que são pessoas que nós podemos escolher casar ou não. Nós podemos, Deus traz pessoas e tipo, que tal essa, né? Você gostou dessa, né? Que tal essa? E você pode falar sim ou não, né? E você escolhe. Então, na nossa cultura é a nossa escolha, mas eu acho que Deus traz. E eu não acho que se você falar assim, eu acho que não, ou acho que sim, mas o erro é quando nós vamos atrás de o tipo de pessoa ou pessoas que Deus não traz para o nosso caminho. Ou seja, quando a gente começa a procurar pessoas do perfil que não são pessoas que Deus traz para o nosso caminho. Esse é o erro aonde cometemos. Segundo erro muitas pessoas casam com a pessoa que é a pessoa certa, mas nós cometemos erros durante o casamento. Eu acho que esse é a principal causa de divórcio e separação, não é a escolha da pessoa, mas é o que acontece durante o casamento que gera os problemas. Também disso daí, né, de pessoa perfeita, eu lembrei das pessoas que às vezes ficam viúvas. Os viúvos, as viúvas, depois elas não poderiam encontrar ninguém, então, porque a pessoa feita para ela morreu. E aí? Excelente ponto, Casa também. Legal. E assim, ter uma pessoa específica para outra, se uma pessoa errasse, eu acho que já ia ser um erro em dominó, né? Fulano tá com a mulher de fulano, não, agora eu acho que ia ser uma loucura. Ele casou com a minha alma gêmea e agora estragou tudo, né? Ou às vezes a gente pensa, ele é perfeito. Eu sei que várias pessoas fazem uma lista, principalmente as meninas, né? A gente tem aquela lista, né? E você encontra alguém que é todo nota 10 na lista. E a pessoa vem... Não, você não estava, Felipe. Isso que eu estou falando. Alguém vem que nota 10 na lista, mas ele não era a pessoa para mim. Ele não era. Então, eu pensei, porque ele bateu da lista, deve ser ele. Não, mas eu amo você, Felipe. Você é perfeito. Mas não era perfeito na lista, sabe? Não, isso que eu estou tentando explicar para eles, que Deus sabe, e não somente porque a sua lista é nota 10, não, sabe? Vocês entenderam do que eu estou falando? Que, não, vocês fazem uma lista e você veja a pessoa, deve ser ele, mas não significa que só porque a sua lista é ele, é Deus dizendo que é ele, sabe? Ok? Fala em português, ok? Entendi. Ok. A sua lista dizia que era quem? O Antônio Busca Bandeiras? Google. A sua lista era Antônio Bandeiras? Tipo ok. isso. Okay. Brad Pitt, sabe? Alguma coisa, mas não deu. Quase. 9,5. Você é bem melhor. Ok. Porque você me ama como Cristo ama a igreja. Isso é verdade. Eu estava quase morrendo. Ele falou, ela vai viver. Ela vai voltar. Ela vai pregar nessa cidade. Uau! Isso é
verdade. Não tem outra. Não tem outra. Vamos para a próxima pergunta. Não sou casado e tenho medo de casar. Como tomar essa decisão? Não sou casado e tenho medo de casar. Tem mais um componente aí. Você quer casar? Porque eu acho que tem algumas pessoas que têm um chamado para não casar. Então, a primeira pergunta é: não sou casado, tenho medo de casar. A pergunta primeiro é: você tem um chamado para ser casado, né? Então, eu acho que tem algumas pessoas, uma minoria, mas tem algumas pessoas que não têm um chamado para casar. Então, se você não tem um chamado para casar, você deveria ter medo de casar e não case. Mas sem ser isso, é normal ter um pouquinho de um pé atrás, especialmente quando você está chegando na hora de casar. Puxa, será mesmo que eu faço? É um pouquinho de normal, é um pouquinho normal ter um pé atrás. Tudo na vida, se você permitir ficar pensando e repensando, você acaba não fazendo nada, né? Então, eu diria que você chega um momento que você toma a decisão e vai para frente, né? Então, você ama ela, você é a pessoa e você segue na vida. E na realidade, eu acho que mais do que 90% do que é o casamento é o que você faz, é o casamento ser, né? Então, o casamento é gerado no percurso do casamento. Então, quando eu casei com a Renê, eu não imaginava exatamente o que ia ser o casamento. Eu fui aprendendo durante o percurso do casamento, e a Renê também. Então, muito do que acontece, você vai aprendendo no caminho. Eu queria pegar já um gancho aí, pastor Will, que eu posso pegar um gancho aqui. No início ele falou aí sobre chamado para casar, né? Eu fiquei, chamado para casar, e teve uma pergunta relacionada a isso daí. Perguntaram assim: casamento é para todo mundo? Não, a Bíblia fala sobre, Jesus falou que algumas pessoas têm um chamado para serem eunucos, e Paulo falou que ele foi chamado para permanecer não casado, e ele até sugeriu esse chamado para outras pessoas. E eu já vi pessoas que que casaram, mas na realidade eles não tinham um chamado para casar. Eles casaram por causa da pressão da igreja, e eles não tinham um casamento super feliz. Eles tinham um casamento meio que de amizade, né? Um casamento assim, bum bum, né? Apenas amizade. Eu falei antes que a amizade era importante, mas casamento não pode permanecer só na amizade. Casamento tem que ter muito mais do que apenas amizade. Então, tem que ter paixão, tem que ter né, todas as coisas que vocês estão imaginando aí também. Então, não é apenas bons amigos. E alguns casamentos, uma das pessoas quer apenas ser um bom amigo, e a outra pessoa fica assim: puxa, mas eu queria muito mais do que isso, e infelizmente casou com alguém que não tem isso no DNA, e nunca desenvolve um casamento frutífero nessa área. É uma pena. E é porque essa pessoa não tem um chamado, não tinha um chamado, e apenas casou por causa da pressão da igreja. Muito bom, a gente tem que identificar isso, né? A gente conseguir entender ali o chamado em relação ao casamento. Então, nunca se sinta pressionado para casar por causa de pressão da igreja. A Bíblia fala: se você está namorando há muito tempo e você está se sentindo pressionado a casar, então separe. Separe e deixe a pessoa casar com outro. Talvez, e só falando sobre isso, eu sei que a cultura no Brasil é de ficar namorando décadas, né?
não acho bom isso. Não comece a namorar cedo demais e não fique namorando muito tempo. Comece a namorar e casa. Com a intenção de casar já, né? Começa a namorar, noiva e casa. Né? Ótimo. Pode casar pobre mesmo. Se conseguir. A minha geração, pastor, foi uma geração dos anos 90, né? Melhor geração aí, anos 90. É muito marcada pela religiosidade, né? Pessoas que cresceram na igreja e a pressão, você tem que namorar, você tem que noivar e você tem que casar. E eu vi muitos amigos inclusive pastores, né, que eles casaram sem uma devida estrutura, sem um devido, né, investimento, e eles casaram e esqueceram que a igreja não pagaria as contas deles. E aí eles casaram, e aí passaram perrengue, e aí foi o motivo de daqui a pouco separar. O senhor acha que qual é a idade ideal para uma pessoa começar a namorar já pensando nesse casamento? Eu acho que você tem que ter uma meta de vida, né? Então você tem que ter mais ou menos um entendimento do que você quer na sua vida. Então algumas pessoas querem ter 2 ou 3 pós-doutorados e dar aula na faculdade lá em Londres. Então essas pessoas vão estar estudando até elas terem 40 anos de idade. Então essas pessoas vão casar bem tarde. E então é uma meta de vida, é um planejamento de vida. Outras pessoas não querem fazer faculdade e estão prontos para terminar o 2º grau e abrir um negócio, e aí essas pessoas vão poder abrir um negócio e casar rapidamente. Dependendo do que você quer fazer da sua vida, aonde o casamento se encaixa depende disso, né? Eu casei depois que eu terminei a minha faculdade. A Júlia, minha filha, ela noivou quase no final da faculdade, mas ela casou depois que ela terminou a faculdade dela. Então, a meta que eu semeei para dentro dos meus filhos é que eu queria que eles tivessem uma faculdade. Então eles meio que estão, os que estão namorando dentro da faculdade, eles meio que estão semeados com aquela cultura que eles vão terminar a faculdade. Eles só começam realmente a namorar no meio da faculdade e vão terminar a faculdade. Se for a pessoa certa, vão casar. Se não, vão terminar, mas procurar outra pessoa. Então, a indicação da igreja é só começa a namorar quando você estiver mais ou menos na fase da vida em que você poderia casar. Então, pessoas que começam a namorar com 14 anos, então se você quiser casar com 16, né? E você quiser uma meta de vida de ter, né, 3 ou 4 filhos quando você tiver 17 anos, isso aí, contanto que isso seja a sua meta de vida, isso é o que vai acontecer e acontece com muitas pessoas. Não recomendo para meus filhos espirituais, tá? Eu posso, só para colocar um pouquinho mais, em termos de namorando, tudo isso, principalmente para os meninos também, quando você é jovem, é a idade que vocês podem investir em si mesmo. Então, aproveita. Então, eu sei, todo mundo quer namorar, vocês querem ser amada, mas então troca desse amor com Deus. Eu sei que é muito nuvem lá, mas é um pensamento, filosofia, eu sei que é bem espiritual, mas é bom para você. Porque quando você casa, tem filhos, a sua vida se vira para os outros. E eu sempre, eu falo com as minhas filhas, coloca desse tempo para você.
investir na sua educação, investir na sua empresa, investir o que você quer. Pode ser um pouquinho egoísta nessa fase, se você quiser. Investir na igreja, ou no ministério que você quer. Então, porque isso provavelmente, depois você vai para frente, você ainda vai fazer as coisas que você quer, mas a sua vida vai virar para as outras, compartilhando com as outras. Então, aproveita. Eu só queria dizer mais uma coisa, porque Homens também. O que eu falei ali pode parecer um pouco duro. E é um pouco duro, né, mas eu acho que é importante dizer o seguinte, que nós temos, é importante ter um pouquinho de responsabilidade pessoal, né? Então, a pior coisa do mundo, eu acho, na criação de filhos, é ficar proibindo. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A melhor coisa no mundo é orientar. Então, você orienta, eu gostaria disso para a sua vida, mas vai ser a sua vida. E se você escolher isso, normalmente isso é o que acontece. Mas eu gostaria disso para a sua vida. Então, aqui na ILAM, eu gosto de orientar nossos membros / filhos da mesma forma que eu oriento os meus filhos, né? Legal. Então, então o que eu gostaria para vocês é o que eu acho que vai fazer com que vocês tenham o melhor sucesso para a sua vida, mesmo que seja um conselho um pouquinho mais duro e doloroso. Então, a melhor coisa é não namorar com 14 anos, mesmo que algumas pessoas fizeram e tiveram sucesso, né? Seus pais, né? Mas Eu namorei com 14 anos. e casou com a pessoa com quem namorou com 14 anos. Mas muitas vezes não dá certo, né? Então, Ou seja, não case para ser feliz. Quer ser feliz, faça um encontro com Deus. Aí Deus vai trabalhar na sua vida, vai te ensinar a rir, chorar e falar: filho, tá pronto, agora vai lá, vai casar. Só botar um parênteses aqui, eu realmente, eu não vou me justificar, tá, gente? Eu namorei com 14 anos e hoje eu e minha esposa, a gente conversa com jovens, né? E a gente é maduro para poder olhar um para o outro e falar: foi uma péssima ideia a gente ter namorado com 14 anos. A gente passou por muitas coisas que a gente não deveria ter passado, né? A gente sofreu muitas coisas que a gente não deveria ter sofrido, né? Porque a gente não tinha maturidade para aquele momento. Por exemplo, eu com 14 anos, eu olhei para minha esposa e falei assim: você tem um melhor amigo, você não tem que ter um melhor amigo. Aí ela olhou para mim: você tem uma melhor amiga, você não tem que ter uma melhor amiga. Conclusão, eu me afastei de muitas amizades, ela se afastou de muitas amizades, num período que era para a gente estar investindo em amizades, estar investindo, né, em formação, estar investindo em nossa estrutura, né, emocional, estar investindo em nossa estrutura educacional, né, e eu tive muita dificuldade lá na frente, por exemplo, para concluir algumas formações, porque eu já era noivo, porque eu já estava caminhando para casamento, né? Então, não namorem com 14 anos de idade. Amém. Vamos abrir para pergunta aqui. A plateia tem pergunta. Quem tem aí, Rodrigo já está? Pode mandar aí. Eu não ia fazer, não, mas eu fiquei tentada. No início, eu estava falando de amizade, né, no casamento. E eu quero fazer essa pergunta. Eu sei que o pessoal vai rir. Podem rir, tá, gente? Mas, para mim, é relevantíssimo. E quando, no caso, o seu marido, no caso eu, né, o seu cônjuge, tem um hobby, por exemplo, uma bicicleta, e o moço, toda folga, anda de bicicleta. Eu queimo uma bicicleta, eu jogo fora, eu oro, digo que aquela bicicleta não é de Deus. Como é que eu lido com isso?
Renê gosta quando eu saio de casa. A Renê tá doida. Vai fazer alguma coisa. Vai andar de bicicleta. Ele quer companheiro? Quando Ô, pastor, é porque ele só tem uma folga por semana. Então, toda folga é a bike. Então, eu acho que... eu acho que é importante um homem ter um momento onde ele pode deixar vazar a pressão. Eu acho que é importante isso. Eu acho que é perigoso se essa pressão vaza em uma área onde ele tem um monte de amigos homens e o clássico é o homem vai para o bar, né? E ele está sempre com os homens lá, falando palavrão, falando sobre mulherada, e é um ambiente de tentação o tempo todo, e ele larga a família para estar no bar. Então isso é rouba a família o tempo todo. Mas então é uma questão de grau, né? Então é uma questão de grau, e eu não gostaria de entrar em um aconselhamento pessoal aqui no meio do nosso culto online. Respondido. Temos mais alguma pergunta aqui no auditório? Pode mandar aí. Boa noite, Ilan. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a quando a gente escolhe uma pessoa para viver a nossa vida e essa pessoa já tem filhos e às vezes você já tem filhos, e como a gente vai conviver e como lidar com esse tipo de situação. É algo que acontece muito, né? Então, uma das pessoas tem filhos e a outra pessoa tem filhos também, e é um casamento, é uma situação comum. Então, o que eu diria que é importante é que o casal entenda que quando vocês estão casando, os dois se tornam uma só carne. Então, significa que, no ponto de vista da esposa e do marido, a autoridade sobre aqueles filhos, quando estão dentro da casa juntos, é igualmente compartilhada entre o marido e a esposa dentro daquela casa. Porém, ao mesmo tempo, o pai, a pessoa que não é o pai, tem que saber que aquelas crianças têm um outro pai, uma outra mãe, e que aquelas crianças também têm que ter um relacionamento bom e saudável com outro pai quando elas vão sair visitar, e não pode impedir nem sentir inveja, nem tentar minar a autoridade do outro pai. Então, vamos resumir. Dentro da casa, os dois têm que ter um relacionamento com todos os filhos dentro da casa, como se os dois fossem pais de todos os filhos dentro da casa, com o mesmo nível de autoridade. O que não pode acontecer é a mãe dos filhos falar assim: não, você não é pai deles. Isso vai ser um problema. Os dois são uma só carne, o mesmo nível de autoridade. Mas também seria ruim um dos pais falar assim, começar a minar a autoridade do pai biológico que tem direitos de visitar. Isso também seria ruim. Então, é uma das coisas que são difíceis de casamentos que houve separação, mas eu acho que dá para fazer, dá para ser feito corretamente, mas é uma das situações que são difíceis. Respondi? Foi claro ou não? Ok. Bom, temos mais uma ali para fechar. Quem era? Pode ir, amigo. Pastores, boa noite. Como que a gente faz para conciliar a vida ministerial bem agitada com o casamento? Então, como é que faz, pastor?
É uma excelente pergunta. Tutorial, faz um tutorial. E eu diria o seguinte: primeiro, o seu casamento é o primeiro lugar que tem que ser a prioridade. E depois, o seu relacionamento com seus filhos, né? Então, o seu relacionamento com sua esposa ou com seu marido vem antes do seu relacionamento com seus filhos. Os seus filhos, e especialmente esposas, o seu relacionamento com seu marido é mais importante do que seu relacionamento com seus filhos. Seu relacionamento com seu marido vai durar, você vai estar morando com ele mesmo depois que seus filhos saírem de casa. Então, é mais importante. Porém, isso não significa que você abre mão completamente do ministério. E a gente vê isso muitas vezes, mães que têm um filho e aí, puxa, joga tudo para o ar, não tem mais ministério. A Renê, com 4 filhos, andava de Kombi, com um filho pequeno, a Renê liderava o louvor. Eu vejo a Ruama, parecia muito a Renê, grávida, com uma criancinha dentro de uma cadeira de carro, assim, chorando aqui, cantando louvor, ministrando, fazendo ensaio. E aí outras crianças correndo ali, subindo em cima de containers que eram os banheiros, pegando cobra e caramujo lá no mato. Então, dá para fazer ministério e igreja ao mesmo tempo. Mas a prioridade é a família, a prioridade é o casamento, os filhos, a família e depois o ministério. Então, quando os nossos filhos saíram, nós tivemos muito mais tempo para o ministério, e eu acho que isso foi um componente e um fator que foi usado por Deus para alavancar a velocidade do crescimento da Ilan. Eu, como mãe, eu sempre prestei atenção, eu nunca queria descascar meus filhos. Eu sempre queria que eles amam indo para a igreja. Se chegou um ponto que igreja, que eles nunca sentiram. Até hoje eles não sentem assim. Então, isso é importante para os pais que sempre rasgando eles para a igreja. Não é, se é assim, então vocês precisam achar uma balança. E equilíbrio. É a mesma coisa com um casal. Vocês precisam achar uma balança e um equilíbrio. E graças a Deus a gente tem uma igreja com muitas pessoas que estão capazes para compartilhar tarefas aqui. Então, graças a Deus. Então, se vocês estão, a gente sempre fala com nossos líderes, se vocês estão sendo sobrecarregada, fala conosco, grita alto, me ajuda. Então a gente quer te dar apoio. Então nunca queremos líderes ou ajudantes ou ninguém cansado de servir. Nunca, nunca, nunca. Porque isso passa para seus filhos e nunca queremos isso, nunca. Amém. A gente saiu aí de um bloco, ficou longuinho, né? Abrimos perguntas para antes do casamento. E a gente vai abrir aqui pelo menos 2 perguntas que o pessoal deixou para depois do casamento, quando a pessoa já está casada. E veio uma pergunta que a menina, ela botou assim: eu já casei no religioso, eu já casei no civil, né? Eu preciso casar na igreja, no religioso, para o meu casamento ser abençoado por Deus, ou só o civil ali já basta? Eu acho que seria legal você casar no religioso. Eu não acho que é necessário ter uma enorme cerimônia. Eu acho que um momento onde você faz uma cerimônia pequena com o pastor, pode até ser antes ou depois de um culto, onde você faz uma cerimônia pequena, onde é um momento para reconhecer diante de Deus que o seu casamento está abençoado por Deus.
para firmar isso até dentro da sua mente e do seu coração, seria bom. Não precisa, não tem custo, não tem que alugar salão. Uma das melhores casamentos a gente fez foi durante de COVID. Durante Eles COVID. não poderiam ter festa, mas todo mundo estava chorando. E só foi 12 pessoas naquela sala. Legal. E alguém tocou um violão e foi lindíssimo. E foi mais ungido daquele momento. Então foi nem gastou nem um centavo. Bom, muito bom. Legal. Fazer mais uma pergunta aqui, pastor. A gente tem tido muito problema de inversão de valores na nossa sociedade, né? A mulher, às vezes, pegando um pouquinho do papel do homem, o homem um pouquinho do papel da mulher. E surgiu uma pergunta aqui bem cabeluda, mas bem legal. Cabeluda. Que diz assim: por vezes eu acho meu esposo um pouco lerdão. O que o Senhor sugere que eu faça para ele se impor mais como marido? É verdade. Eu acho que a gente vê isso muito. E eu acho que você, esposa, não tem nada que você possa fazer para fazer ele ser menos lerdo. E eu acho que tudo que você tentar fazer vai ser contraprodutivo. E quanto mais você falar assim, puxa, por que você não consegue ser mais que nem o fulano de tal? Por que você não consegue fazer mais? Tudo isso vai minar o resto da autoestima que ele tiver e vai fazer com que ele seja menos e menos. Então, o que você quer fazer é encontrar o que ele faz de bem e motivar ele nisso. E começar a declarar o que ele faz bem e declarar isso mais e mais e mais. Então, se a única coisa que ele faz bem é acordar cedo, então você fala assim: meu marido é um bom acordador. Todo dia às 10 da manhã ele acorda. Nossa, e ele é um bom acordador, e você fica declarando isso. Então, e aí de pouco em pouco, talvez ele reconquiste a autoestima que você destruiu na vida dele. E por favor, não autoestima destruído, autoestima corroído em um homem é algo difícil de reconquistar. Então, e eu vejo muitos homens com autoestima abalado, e é difícil reconquistar isso. Então, ache o que ele fez bem e realce isso. E o que ele fez mal, ignore isso o máximo possível, tá bom? O máximo possível. Perfeito, pastor. Essa foi Cabeluda. cabeluda. Manda ele para o GT do pastor Wilk também, de homens ali. É melhor outra pessoa lidar. É muito melhor. Deixa outra pessoa lidar com essas coisas e não você. A esposa não é a pessoa para lidar com isso, porque é contraprodutivo. Perfeito. Domingo agora, pastor, o tema da mensagem foi casamentos abençoados. E aí, uma pergunta que veio: é possível ter um casamento abençoado após uma traição? Sim, foi para Renê, para mim. Sim, é possível ter um casamento abençoado após a traição. Deixa eu fazer uma pergunta.
uma pergunta em troca: é possível você ter um relacionamento abençoado com Jesus após você trair Jesus? Uau. Então, sim, o nosso casamento é uma imagem do nosso relacionamento com Jesus. Então, se nós pecarmos e trairmos Jesus, mesmo assim Ele nos perdoa, e nós podemos, por causa da graça que Ele concede a nós, nós podemos ter ainda assim um relacionamento lindo, maravilhoso e abençoado com Ele. Então, sim, a meta é sempre reconciliação. Então, mesmo que haja razão para uma separação e um divórcio dentro de um casamento, não significa que automaticamente a gente vá fazer isso. Então, sim, eu conheço muitos casamentos que houve traição, mas houve restauração e o casamento foi restaurado. Lógico que onde há traição, a parte que traiu precisa ser tratada, porque senão pode ocorrer traição repetida, e então precisa ser tratada. Amém. Pastor, por último, chegou uma pergunta rápida aqui, né, e provavelmente de um homem, né? A pergunta foi assim: qual é o maior critério para eu casar? Atração física ou admiração? Né, eu achar um mulherão, eu achar, poxa, é trabalhadora. Trabalhadora foi péssimo. Essa é a última de hoje. Case com a bonita. Ai, ai. Eu acho. Eu acho que. Eu acho que. Vocês nem sabem que tocar com essa resposta. Eu acho que homens são atraídos com o olhar e mulheres são atraídos. Homens são atraídos principalmente pelo olhar, não exclusivamente, mas mulheres são atraídos principalmente por admiração. E homens são, mas homens são conquistados, são mantidos por admiração. Então, o homem vê uma mulher e ele inicialmente ele é atraído pelo olhar. Mas o que um homem quer dentro de casa é alguém que admira ele, né? Então, quando o homem chega dentro de casa, ele quer uma mulher que fala assim: uau, Philip, caramba, você é incrível. E a mulher gosta de ser amada. E a mulher quer ser amada. Então, homens, se você falar para sua mulher depois de 20 anos de casado, você falar assim: poxa, você é feia, mas pelo menos você trabalha pra caramba, eu acho que não vai rolar um casamento tão legal. Todo mundo tem gosto diferente, mas você tem que estar apaixonado por sua esposa, né? Você tem que estar apaixonado completamente por ela. Então, não case com uma mulher que você acha que vai cuidar bem do seu negócio, né? Você contrata alguém assim. Você casa com alguém que você está apaixonado por ela, porque é isso que ela vai precisar. Felipe me diz que ele me ama todo dia, muitas vezes. E é verdade. Eu falo isso, eu olho para você e falo: puxa, René, eu te amo. É eu verdade. posso dizer o resto?
que às vezes quando ele não é perfeito, eu não sinto daquela, sabe, que ele me ama, ou sabe, ele fez alguma coisa que me irritou, alguma coisa, eu sei que ele me ama, porque ele falou tantas vezes, eu não tenho dúvida nenhuma, mesmo que ele fez alguma coisa errada, ou me machucou, alguma coisa, eu sei que ele me ama, porque acontece, mas ele tem tantos créditos que é verdade. Então, homens, presta atenção, vale a pena. Só dizendo, eu te amo. Amém. Não chora, pastor. Você pode mais uma vez aplaudir. Aplauda o nome do Senhor em gratidão pela vida dos nossos pastores. Pastor, obrigado. Pastora, obrigado. E eu queria que você ficasse de pé junto comigo nesse momento. Nós vamos passar esse mês inteiro investindo na sua família. Eu queria te pedir, se comprometa com isso. Não dá para uma pessoa ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se você tem algo na tua família que você quer crescer, você quer desenvolver, traga o seu marido, traga a sua esposa para cá, venha para cá, participe dessa série. Toda quarta-feira nós vamos ter momentos como esse. Todas as quartas-feiras. Pastor, mas não era estudo bíblico, sem você perceber, presta atenção aqui, sem você perceber, tudo que foi falado aqui são coisas bíblicas para fundamentar um relacionamento abençoado. Você pegou essa chave? Você pode glorificar o nome de Deus aí? Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos nesse momento, abraçasse aí a sua família, se tiver do seu lado, se não tiver, estenda a mão para sua casa. E talvez nesse momento que nós estamos passando agora, diante dessas respostas, diante de repente a sua pergunta sendo respondida aqui, você diz assim: eu preciso melhorar muito em meu relacionamento. Eu preciso de um renovar dentro da minha casa. Eu preciso de um renovar dentro do meu casamento, dentro do meu noivado. Eu preciso de coragem para terminar um namoro indevido. Eu preciso de coragem para ajustar o que precisa ser ajustado. Ainda com todo o olho fechado, se essa pessoa é você, você diz assim: eu quero um renovo. Eu quero um renovo dentro da minha casa. Levante a sua mão. Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Amém. Muitas mãos levantadas. Ainda de olho fechado, ainda de cabeça baixada, eu queria dar uma oportunidade aqui nesse momento. Talvez você entrou aqui e você diz assim: eu não me sinto fazendo parte de uma família. Mesmo que eu tenha um pai, que eu tenha uma mãe, eu não me sinto fazendo parte de uma família. E a partir do momento que eu entrei aqui nesse lugar, eu senti uma atmosfera diferente, que eu te digo, é a presença do Santo Espírito do Senhor. E você diz assim: eu quero me aliançar, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Eu quero dizer hoje: eu quero ser filho de Deus. Eu quero me reconciliar, porque talvez eu andei como filho pródigo. Se essa pessoa é você, todo o olho aqui nesse lugar está fechado. Somente eu estou te vendo. Levante a sua mão com ousadia, que eu quero orar por você. Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Você pode repetir essa oração comigo bem alto. Diz assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Renova a minha vida. Diga alto assim: restaura a minha vida. Traz renovo à nossa casa. Nós te aceitamos como nosso suficiente Salvador, Libertador. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos permita ter um relacionamento que é a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem alto. Aleluia. Aleluia. Amanhã nós temos mais um culto de Midweek. Não é para você, convide os seus amigos, convide a sua família. Vai ser um estudo bíblico de Salmos. Vai ser uma bênção. E eu creio que Deus está levantando famílias fortes nesse lugar, para que uma revolução possa acontecer no nosso país.
Vira para quem está do teu lado e diz assim: se prepare. Diz com firmeza, diz assim: se prepare. Se prepare. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por homens e mulheres totalmente voltados ao teu coração. Obrigado, Deus, por uma igreja que quer te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que nós possamos entender, ó Deus, os teus mistérios e entender que casamento, assim como a loucura que é uma igreja, assim como Pai, Filho e Espírito Santo são um, é um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, e que nós possamos entrar nessa empreitada, ó Deus, que nós possamos andar como a tua imagem e semelhança na terra, onde pessoas olharem homens e mulheres aqui, casamentos abençoados, vão ver Jesus caminhando sobre a terra. O Jesus, o mesmo Jesus que fez milagres, é o Jesus que está presente aqui nesse lugar, é a presença de Deus que está dentro do coração de cada vida, de cada família, de cada homem, de cada mulher, e que o Senhor possa fazer por meio de nós, ó Deus, milagres ainda maiores, como o Senhor disse, coisas ainda maiores opera por meio de cada homem, de cada mulher, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Se você recebe isso, diz um amém bem alto. Querido, vai em paz, nós amamos você, vai em paz. Aleluia, glória a Deus, que alegria, meus irmãos, estar aqui mais uma vez e saber que você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando e, mais importante, participando com a gente desse culto maravilhoso e abençoado. Espero que você tenha sido tocado no seu coração, tanto quanto eu fui. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria, um prazer imenso te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Quero que você saiba que a razão de nós estarmos aqui é para alcançar pessoas como você, para que possam viver 100% do chamado de Deus na sua vida, para que os propósitos de Deus se cumpram plenamente em você. Nós temos vivido um tempo maravilhoso e quero que você faça parte desse mover e fluir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, continue participando através do nosso site elanchurch.online ou através das nossas plataformas digitais pelo Facebook ou através do YouTube. Agora, o importante é que você escreva, faça comentários, escreva ali nos comentários, especialmente se você é novo aqui. Escreva exatamente essa expressão, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. E também, se você quer vir participar conosco, até presencialmente, ou continuar nos cultos online, é importante que você faça os comentários para a gente saber aonde você está, como você se encontra, porque nós queremos estar com você, do jeito que você se encontra. Por isso, você pode também fazer parte de um grupo de comunhão muito especial, que nós chamamos de GT. Aqui na Elan é GT. GT são grupos de temporada, que é o mesmo que grupo doméstico, grupos pequenos ou célula. Esses grupos de comunhão são maravilhosos para a gente conhecer novas pessoas, novos amigos e formar novos irmãos de caminhada, para que você não esteja só nesse momento tão desafiador da vida. Eu tenho certeza que nesse grupo de comunhão você vai ser muito abençoado e fortalecido na sua fé. Por isso, venha fazer parte conosco. E você pode conhecer um desses grupos através do nosso contato do WhatsApp. Você pode enviar uma mensagem ou ligar para o 21 966 35 8309. E ali você pegar informações sobre onde pode ter um grupo de comunhão desse, um GT. Nós temos também muitos grupos online que você pode participar onde quer que você se encontre. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque Cristo Jesus há de mudar o seu viver. Vem ser Elan com a gente. Somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.